O Ministério Público Federal vai recorrer da decisão do juiz Sérgio Moro, que absolveu a mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Cláudia Cruz foi acusada de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O juiz considerou que não há provas de que ela tenha participado dos acertos de propina feitos pelo marido. Eduardo Cunha está preso e já foi condenado a 15 anos pelas mesmas acusações. Os procuradores afirmam que Cláudia Cruz gastou em 7 anos US$ 1 milhão, mais de 3 milhões de reais em roupas de luxo. E que o dinheiro veio de uma conta na Suíça não declarada. Nós entendemos que é injustificável a absolvição. Ela deveria saber, tinha indicativos suficientes para saber, tinha conhecimento cultural suficiente para saber a origem desses recursos. Então, ao gastá-los, ela cometeu o crime de lavagem. Nós não estamos acusando Cláudia Cruz da corrupção, mas sim de lavagem. Então, portanto, nesse aspecto, o comportamento dela não é justificado e é criminoso. Cláudia Cruz ainda responde com Eduardo Cunha a uma ação de improbidade administrativa na área civil. Em Brasília, o presidente Michel Temer enfrenta a crise mantendo reuniões com ministros, assessores e políticos. Então a gente vai lá para Brasília para falar com a Flávia Alvarenga, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Como foi a manhã do presidente, Flávia? Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer recebeu bem cedo no Palácio do Jaburu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Eles trataram, portanto, do apoio da base aliada no Congresso. Logo depois, na sequência, já aqui no Palácio do Planalto, Michel Temer teve mais uma reunião com os seguintes ministros: o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoyen, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro da Justiça, Osmar Serralho. E o assunto foi o seguinte: segurança pública. Como a União vai dar apoio aos estados para combater a criminalidade, começando com ações no Rio de Janeiro. Portanto, o governo, o presidente Michel Temer, está tentando mostrar que está tocando a agenda mesmo diante dessa crise. E o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, que pode levar à cassação do mandato, está perto. Começa no dia 6 de junho. E a expectativa que se tem agora é que, se algum ministro pedir vista, esse julgamento pode ser adiado. A defesa do presidente Michel Temer disse que passou esta semana focada em relação ao inquérito no Supremo Tribunal Federal e também focada e se preparando para esse julgamento no TSE. Sandra. Ok, Flávia, muito obrigada. Bom, enquanto o Poder Executivo tenta mostrar serviço, o Legislativo hoje praticamente parou. É o que você vai ver na reportagem da Gioconda Brasil. Dos 513 deputados, nenhum registrou presença hoje de manhã na Câmara. O plenário ficou totalmente vazio. Não deu nem para abrir a tradicional sessão de debates da sexta-feira. A semana termina com o governo conseguindo aprovar 7 medidas provisórias que estavam na pauta. A oposição diz que vai continuar com a obstrução no plenário até que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dê andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer. Ao todo, são 13 pedidos. O último protocolado foi o da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como os demais, está numa fila para ser analisado. A OAB vê na conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista, da JBS, indícios de crime de responsabilidade. Ressalta que o pedido não se baseia apenas no áudio, mas também nos depoimentos da JBS e nas declarações do presidente Temer depois que as denúncias vieram a público. A OAB cita o trecho da conversa em que o empresário pede ajuda a Temer para resolver assuntos pendentes no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e destaca outro trecho do diálogo em que Joesley diz ao presidente que manipulava a atuação de 2 juízes e ainda que tinha ajuda de um procurador nos processos contra ele.
A OAB afirma que, sabendo de fatos graves, ao se omitir a prestar informações, o presidente teria cometido um ato ilegal. Ou seja, Temer deveria ter denunciado os crimes que ouviu de Joesley. Hoje, Rodrigo Maia estava em Brasília, mas não apareceu no gabinete. Foi se encontrar com Temer no Palácio do Jaburu. O líder do PT na Câmara, Carlos Zaratini, disse que o pedido de impeachment precisa avançar. Eu acredito que em algum momento o presidente Rodrigo Maia vai ter que ter sensibilidade e ouvir a voz das ruas. Não é possível que ele fique fechado, simplesmente acatando aquilo que o governo quer. Aliado de Temer, o deputado Darcísio Peronde, do PMDB, é contra. Nenhum vai avançar. Esses são impeachment e da OAB. É o impeachment do atraso. No encontro da indústria da construção, hoje em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a economia está mais forte e que a percepção de que as reformas da Previdência e Trabalhista serão aprovadas ajuda na recuperação econômica. O importante é que o país está na rota certa, o país está crescendo já, o país já está tomando consciência da aprovação das reformas e o importante é a continuidade desta linha de reformar a economia brasileira para aumentar o crescimento e o padrão de renda da população. E hoje tem audiências em 2 processos da Operação Lava Jato, então a gente continua lá em Curitiba com a Ana Zimmermann. Conta pra gente, Ana. Sandra, agora de manhã foram ouvidas 2 testemunhas de acusação no processo que investiga os lobistas Jorge e Bruno Luz. Eles são apontados pelo Ministério Público Federal como operadores do PMDB, no esquema que desvia dinheiro da Petrobras. O juiz Sérgio Moro ouviu 2 delatores, o lobista Fernando Baiano e o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Os 2, como delatores, cumprem prisão domiciliar. O Fernando Baiano chegou ao prédio da Justiça Federal escoltado e Nestor Cerveró veio num carro particular. Os depoimentos deles, agora de manhã, foram divulgados agora há pouco. Cerveró confirmou no depoimento o pagamento de propina em 2 contratos de sondas para exploração de petróleo no pré-sal. Ele disse que o dinheiro abasteceu campanhas políticas de 2006. Fernando Baiano confirmou esse repasse de propina e disse que o dinheiro foi para campanhas do PMDB. Agora à tarde, os 2 voltam a ser ouvidos como testemunhas de acusação, mas em outro processo. Essa ação apura se o ex-presidente Lula teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht através da compra de um apartamento no mesmo prédio onde ele mora em São Paulo, no ABC Paulista, e também de um terreno em São Paulo. De acordo com as investigações, no terreno seria construída uma nova sede para o Instituto Lula, o que acabou não acontecendo. Também vão prestar depoimento agora à tarde mais 2 testemunhas de acusação, o doleiro Alberto Youssef e Milton Pascovitch. Os 2 já foram condenados e são delatores. Sandra, Evaristo. Ok, Ana, muito obrigada pelas suas informações. A defesa de Jorge e de Bruno Luz disse que no momento oportuno vai elucidar todos os fatos. Nós entramos em contato com o PMDB, mas não tivemos resposta. A defesa de Lula disse que os imóveis que efetivamente pertencem ao ex-presidente estão declarados no imposto de renda dele. Afirmou ainda que a tentativa de atribuir a Lula imóveis que ele jamais solicitou e jamais recebeu faz parte de uma perseguição política. O Instituto Lula disse em nota que o terreno foi recusado pelo Instituto, que funciona em residência adquirida em 1991. Vamos falar agora da previsão do tempo para todo o país, começando pela chuva que tem provocado problemas diariamente no sul e também no Nordeste. Que informações você traz, Eliana Marques, para as pessoas que estão sofrendo com esses temporais? Uma boa tarde. Boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Pois é, infelizmente a previsão é de mais chuva, onde os temporais já castigaram muita gente. Em Maceió, o mercado público, que também é chamado de mercado da produção, está alagado. E em Marechal Deodoro, que fica na região metropolitana, 111 famílias foram atingidas, 34 foram para um abrigo, que também é o mercado municipal lá da cidade de Marechal Deodoro. No Rio Grande do Sul, choveu muito entre a madrugada, também hoje. A gente colocou aqui algumas das cidades mais atingidas. Então, Estrela, Lajeado, Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, também Teutônia e São Luís Gonzaga. E como ainda tem previsão de chuva, existe o risco de mais enchente e também de deslizamento de terra nessas áreas em laranja, portanto, grande parte do Rio Grande do Sul e também no litoral do Nordeste, em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Bom, você falou aí das regiões que estão sofrendo com as chuvas.
chuvas. E para as outras regiões, qual que é a previsão? Vamos falar de tempo firme, então. Tem uma área grande do Brasil sem previsão de chuva hoje, com sol. São essas duas áreas em amarelo aqui. Então, temos todo o sudeste, o norte do Paraná, Goiás e grande parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Também grande parte aqui do interior do Nordeste e essa área que vai do Amapá até o leste de Roraima. Nas outras regiões do país que estão em verde aqui, a gente tem previsão também de chuva para hoje. E como ficam as temperaturas? Olha, em Porto Alegre, máxima de 24 graus, Florianópolis 27, Curitiba 28, com previsão de chuva forte nas 3 capitais. Aqui em São Paulo, 29 e em Goiânia, 31 graus hoje, sem chuva em São Paulo e em Goiânia. Em Cuiabá, tempo firme também, com máxima de 35 graus, Rio Branco 33 e Palmas 37 graus, Fortaleza e Natal com 32 graus. Em Natal pode ter uma chuvinha, mas é uma chuva fraca e passageira. Amanhã, sábado, como é que fica o tempo? Olha, amanhã a gente continua com previsão de temporais no sul do país. A gente colocou também algumas cidades que podem ter muita chuva, então Santa Maria, Lages e Foz do Iguaçu. Em Maceió também, no Recife e em Aracaju ainda pode chover muito amanhã. Agora, onde vai dar praia nesse sábado é aqui no Sudeste. Olha só, Bertioga e Ubatuba em São Paulo com máximas de 27 graus, Rio de Janeiro 31, Guarapari, Espírito Santo e Vila Velha com 28 graus amanhã. Quente o fim de semana. Ok, muitíssimo obrigada. Bom fim de semana a todos.